Bom dia, pessoal. Bom dia. Segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, quase encerrando o ano aí. Bom dia, Marcelo Sena. Pessoal, hoje nós estamos aí, faltam 2 semanas aí praticamente para encerrar os ensinamentos, essas nossas lives aqui no ano, tá? Para a gente retomar no ano que vem. E aí, o que eu tenho aí para essas 2 semanas? 2 assuntos que a gente vai tentar esgotar esses 2 assuntos nessas 2 semanas. Que são o quê? Bom, eu fiz uma enquete no meu Instagram e as pessoas pegaram e votaram lá. Então, eu perguntei, olha, o que vocês preferem? Ter uma semana inteira de aulas, de ensinamentos, de aprendizado sobre base eleitoral? Ou ter uma semana inteira sobre aulas, sobre ensinamentos, sobre construção de discurso? E a construção do discurso foi o vencedor nessa situação. Ok? Então, nós vamos ter uma aula, uma semana inteira aí de aula sobre construção do discurso. Olá, Josi, tudo bem? Como é que vai? Quanto prazer. Muito obrigado pela sua presença e audiência. Um grande abraço para você, viu? Abração. Então, pessoal, a gente vai ter, então, uma semana inteira de ensinamentos e de aprendizado sobre base eleitoral, sobre a formação do discurso, tá? Que vai ser na semana que vem. E nessa semana, o que a gente vai tratar, o que a gente vai conseguir fazer aqui para vocês em termos de aprendizado? A gente vai falar de candidato e candidatura. Você sabe qual é a diferença entre um candidato e uma candidatura? Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai tratar essa semana e na semana que vem. Como a gente tinha estipulado, como a enquete que foi lá no meu Instagram, ela venceu a história do discurso, a gente vai falar do discurso. Então, essa semana inteira, a gente tem aí um conteúdo programático para poder falar de candidato e de candidatura. E na outra semana, vamos falar, então, de construção de discurso. Lembrando que o que é construção de discurso? Todo mundo tem uma ideia de que construção de discurso é simplesmente você ir subir num palanque, discursar e falar, e muitas vezes não tem nenhum objetivo, não tem nenhum propósito no final, tá? Não, construção de discurso é muito mais do que isso. Construção de discurso diz respeito a você enquanto candidato, diz respeito ao seu conceito, diz respeito ao que as pessoas vão enxergar de você, diz respeito ao que as pessoas, como que a sua imagem se consolida, e o discurso é apenas uma das etapas dessa construção do discurso. Ok, pessoal? Uma semana, então, candidato e candidatura, e na semana que vem a gente vai finalizar com a construção do discurso. Então, nós temos um conteúdo, a gente tem todo um conteúdo programático para essas 2 semanas de dezembro aí para a gente trabalhar. Tudo bem? Vamos lá. Hoje, o que a gente, então, o que eu trouxe aqui para a gente iniciar essa semana? Essa semana inteira nós vamos falar de candidato e candidatura, e é esse o nosso objetivo. Quem está aqui quem está aqui no Facebook pode acompanhar a minha tela, tá? Dei um zoom aqui exagerado, deixa eu diminuir esse zoom. E aí, pessoal, então o que é o candidato e o que é a candidatura? São 2, vamos dizer assim, são 2 entes separados, ok? Mas que precisam andar juntos. Você precisa desenvolver a sua candidatura e você precisa desenvolver você enquanto candidato. Cada um desses 2 entes, eles têm características diferentes que precisam de ser muito bem entendidas, que precisam de ser compreendidas para que a sua candidatura seja uma candidatura vencedora de votos. Quando você tem a união de candidato e candidatura, você tem uma explosão de votos, você tem uma militância ativa e você tem uma possibilidade de uma campanha mais, digamos assim, tranquila. Por quê? Porque ela está sendo encaminhada diante um conteúdo e diante uma linha mestra que vai te orientar. E essa linha mestra qualquer é a construção do candidato e a construção da candidatura. Ok? Dagmar Carpesani, alemão da bola. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo Sena. Alexandre Garcia, o Silvio já é nosso parceiro aí, está sempre acompanhando. Silvio, 2 semanas aí para a gente ter muito conteúdo, muito assunto para falar, ok? O Júnior Alves.
Então vamos lá, candidato. O que a gente está falando aí de candidato? Candidato, pessoal, é a criação da identidade, tá? Deixa eu ajeitar aqui o meu telefone. Candidato é a construção da sua identidade, ok? E uma identidade, ela pode ser uma identidade política com uma identidade pessoal. O que é identidade pessoal? Identidade pessoal é ser alegre, é ser divertido, é ser uma pessoa mais compenetrada, ser uma pessoa séria, ou então ser uma pessoa que é afeita às amizades, afeita, enfim, né? Então essas são as características pessoais. E o que é uma característica política? Quais são as características políticas, tá? É o papel que você vem desempenhando, são os seus atributos, são as suas qualidades e o seu discurso. Exatamente o tema que a gente vai falar na semana que vem, como desenvolver esse discurso. Como que você desenvolve, então, essa identidade? Fortalecendo a sua identidade pessoal e criando, desenvolvendo a sua habilidade política. Para que, principalmente, para quando vierem as fake news durante a campanha, você não ser abatido em pleno voo. Por quê? Porque na campanha, na política, mais vale a lenda do que a história. Então, se as pessoas acham que você é uma pessoa que corrupta, você vai terminar tendo a imagem de que é uma pessoa corrupta. Se as pessoas acham que você é uma pessoa que não age de forma muito lícita, então se as pessoas acham que você é uma pessoa preguiçosa, você vai terminar sendo vista como uma pessoa preguiçosa. Então, quando você fortalece a sua identidade, tá? Qualquer fake news que pegar e pode aparecer, ele é imediatamente abafado e isso daí não gera repercussão. Eu conto muito o caso para vocês de uma eleição onde que a gente participou, era um estado predominantemente de negros e o candidato era um candidato de pele branca e ele foi acusado de racismo, né? E aí isso daí causou um constrangimento danado e foram 2 semanas para poder tentar explicar que ele era uma pessoa de pele branca, porém de toda a origem negra, ele não tinha como negar a origem dele, inclusive a ama de leite dele, quem o alimentou durante a sua infância toda, era uma pessoa de pele negra. Então, assim, para vocês verem como que quando você não tem uma construção de uma identidade consolidada, como que isso consegue te abater em pleno voo. A origem das fake news. As fake news funcionam em cima de uma falta de consolidação de identidade política e de identidade pessoal. Ok, pessoal? Então, isso daqui é o seguinte. Então, aqui a gente tem, então, a construção do candidato. Do outro lado, o que nós vamos ter? A construção da candidatura, ok? E o que é a construção da candidatura? Contexto. Tá? Candidatura significa contexto. E é esse contexto que a gente vai dar muita ênfase essa semana. E o que é contexto? É o contexto de mudança, o contexto de continuidade ou o contexto de indefinição. Mas, Rodrigo, como que eu vou saber qual que é o contexto da minha cidade? Bom, se você tiver grana para poder gastar nisso, invista em pesquisa. Pesquisa é o que pode te dar com mais precisão qual que é o cenário atual da sua cidade, tá? Não confie no achismo, não confie em assessores, não confie nas pessoas que estão do seu lado. Por que elas estão querendo mal de você? Não, porque muitas vezes as pessoas que estão do seu lado ali, elas têm uma visão míope da situação. E muitas vezes você está convivendo somente com aquela pessoa. Você é da situação e você convive somente com pessoas da situação que está todo mundo te falando que, olha, está tudo muito bem, está tudo muito bom, e você vai ser eleito e vai chegar em 4 de outubro de 2020, você não foi eleito. E aí vai ser uma decepção danada. Então, assim, o primeiro ponto, se tiver grana para investir, invista em pesquisa, ok? Se não tiver grana para investir, você vai ter que ter uma sensibilidade para fazer leituras em redes sociais. Tá? Então, você vai lá no Facebook das pessoas, não são seus amigos, você vai investigar o Facebook das pessoas que estão do outro lado da sua esfera aí. Então, você vai fazer esse tipo de investigação, vai fazer esse tipo de leitura, e nesse momento você vai se despir da imagem de pré-candidato e você vai fazer uma análise enquanto analista social, enquanto analista de pesquisa. Então, você tira toda e qualquer preconceito, tira todo e qualquer julgamento e faça uma análise estritamente racional, ok? Então, o contexto na sua cidade, ele pode ser um contexto de mudança, onde a maioria das pessoas querem que
o governo local ele seja retirado do poder. Você tem um contexto de continuidade, onde a maioria das pessoas querem que o contexto local, principalmente prefeito e Câmara, continuem atuando, e você tem um cenário de indefinição. 85% das cidades brasileiras você tem esse cenário de indefinição, ok? Por que você tem esse cenário de indefinição? Porque nas cidades, principalmente as de pequeno porte, você tem uma polarização muito grande. Então, você tem um time A contra o time B. E quando chega o momento de eleição, é o momento ali de troca de poder. Ok? E aí, na candidatura, você tem que enxergar suas oportunidades, os seus posicionamentos. E o que é isso? É a hora que você enxergou, olha, eu tenho um cenário de mudança e aonde que eu posso me posicionar, tá? Então, eu vou me posicionar como um não político, eu vou me posicionar como um escolhido, eu vou me posicionar como uma pessoa carismática, eu vou me posicionar como um surfista, como a minha candidatura é uma história de uma candidatura tradicional, então eu vou me posicionar como uma candidatura tradicional. Então, é essa a grande questão. É como que você vai se posicionar e como que você vai enxergar as oportunidades diante o contexto da sua cidade. Enxergando as oportunidades, você tem possibilidade de sair na frente, de largar na frente. Isso aqui é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Qual que é o contexto? São os treinos, tá? Então, os treinos de sexta, quem acompanha a Fórmula 1 sabe, né? O contexto é os treinos de sexta, os treinos de sábado, você entende o contexto. E aí você se posiciona, e aí você, em cima desse posicionamento, você vai tratar as suas estratégias. A estratégia já está num nível mais avançado. Pois bem, você sendo um não político, então você enxergou o contexto da sua cidade, você enxergou a oportunidade e você vai se posicionar como um não político. Você vai se posicionar como um não político dentro de um contexto de mudança, dentro de um contexto de continuidade ou dentro de um contexto de definição. Se você for aquela pessoa escolhida, o que é pessoa escolhida, pessoal? O escolhido é aquela pessoa que, por alguma situação anômala na cidade, alguma situação ali muito específica da cidade, a população te escolheu como representante dela. Tá? Normalmente, isso daí está ligado a um fato que tem acontecido recentemente. E aí você entra nesse momento e você entende, então, quais são os contextos, quais são as possibilidades de você ali ser o escolhido. Se você tem se está o escolhido num cenário de mudança, você vai ter um tipo de atuação. Se você é um escolhido num cenário de continuidade, você vai ter um outro tipo de atuação. E aí você vai ter um tipo de atuação para conquistar votos, para manter votos, ou então para capturar votos de adversários. Aqui a gente já entra no contexto de estratégia. Fica para o próximo capítulo, que é o capítulo mais avançado. E da mesma forma, o carismático, o surfista. O que é o surfista? O surfista é aquela pessoa que consegue entender o movimento político. O movimento político é um movimento de ondas. Ele, quando termina uma onda, ele está começando uma outra onda. Então, esse é o movimento político. A política é feita de ciclos. Então, um grupo que está no poder, ele necessariamente um dia não vai ficar mais no poder, porque vai haver um desgaste desse grupo, porque as pessoas vão se cansar desse grupo. E o surfista é exatamente esse que consegue entender qual que é o momento aonde que ele está entrando, qual que é o momento de declínio de um grupo e o momento aonde que ele está entrando no outro grupo. E assim, da mesma forma, as candidaturas tradicionais. O que é uma candidatura tradicional? É quando você está sendo preparado para ser candidato, você é um secretário de governo, você até mesmo já ocupa o cargo, você já é um vereador e está pleiteando a reeleição. Então, essas são as candidaturas tradicionais. Você já é um líder comunitário, você já é um líder de alguma situação e um líder ideológico, você já tem uma militância que te segue. Essas são as candidaturas tradicionais. E você precisa se posicionar também, dependendo do contexto da sua cidade. Por exemplo, o que a gente vê muito aí numa situação de candidatura tradicional? Você é um candidato tradicional, um candidato do governo, e lá no script do marketing político, lá que todo mundo lê no livro, que todo mundo vai te ensinar, as pessoas vão falar assim para você, olha, se você é da situação, você tem que bater na oposição, tá? Mas você é da situação e existe um cenário de mudança na sua cidade e você está batendo na pessoa errada. E você está ali cutucando o sujeito que a população está admirando. Meu amigo, você não está ali para poder vencer uma discussão, você não está ali para poder vencer uma batalha, você está ali para poder vencer algo maior que a sua eleição.
E quando você não enxerga esses cenários, quando você vai de acordo com o script que todo mundo contou para você ao longo da sua história, isso significa que você está dando ou um tiro de canhão, ou gastando muito dinheiro, ou atuando com o público errado. Perfeito, pessoal? Então, o que eu fiz aqui hoje? Dei o cenário do que a gente vai ver ao longo dessa semana inteira. Ao longo dessa semana inteira, nós vamos trabalhar com esse cenário aqui de mudança, continuidade e indefinição. Como identificar, como atuar, como saber o que é que você vai fazer em cada tipo de cenário, se você for da situação ou se você for da oposição. Ok? Amanhã, então, a gente entra especificamente com mais profundidade nesse contexto. Mesmo que você saiba, mesmo que você ache que, olha, eu já sei qual que é o cenário da minha cidade, assiste a aula amanhã, assiste o nosso encontro, esteja aqui presente, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante aí, vai ter muita coisa que você não sabe e que você pode aproveitar, que vai economizar na sua campanha, que vai trazer uma campanha mais assertiva, que vai te trazer uma campanha com mais consistência. Ok, pessoal? Se você gostou dessa aula, passe ela para frente, mostre para as outras pessoas, tá? Conte para as pessoas aí do seu grupo, dos seus aliados, e venha amanhã para a gente dar continuidade para essa aula. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Essa aula fica gravada aí durante mais 3 dias, é o que a gente está deixando no nosso Facebook gravada. Então é só acessar lá a página do Você Candidato do Facebook. E ela foi assim o prelúdio do que a gente vai ver ao longo dessa semana. A gente vai trabalhar exatamente esse contexto de cenário, o contexto da sua candidatura de mudança, de continuidade e de indefinição. Lembrando que na outra semana, então, a gente trabalha a formação do discurso, que foi o que a enquete que nós fizemos no nosso Instagram, o que venceu. Então, a gente vai trabalhar na semana inteira como construir um discurso. Ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Márcia Lima, vereadora, um grande abraço, viu?